Meus irmãos, minhas irmãs, nesse 17º domingo do tempo comum, a liturgia vem para que nossos olhos se abram, para que nossos ouvidos estejam atentos ao que Deus quer nos dizer, ontem e hoje. E nós ouvimos na leitura do segundo livro dos Reis, a ordem de Deus na boca do profeta Eliseu: dá ao povo para que coma. Dá ao povo para que coma. Essa é a ordem de Deus. Dá ao povo para que coma. Nós falamos isso numa realidade onde bilhões de pessoas não têm o que comer no mundo. E que ainda, no Brasil, há muitas pessoas abaixo da linha da pobreza. Há pessoas que comem do lixo. Alguém aqui já viu alguma pessoa comendo no saco do lixo? Comendo em lixo na rua? Alguém já viu? Eu queria saber se alguém viu, porque será que só eu que vi? Alguém mais viu? Não viu. A gente vê pessoas bebendo, tomando água na rua, na calçada. A água também é alimento. A água é alimento. Dá ao povo para que coma. E o que é que diz aqui o servo de Eliseu? Como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Essa é a palavra, distribuir. Nós não somos capazes de viver uma economia distributiva. Não somos capazes de viver uma sociedade distributiva, mas de concentração. Por isso que há tanta fome. Não distribuir causa a desigualdade violenta que nós vivemos, a desigualdade onde se joga tanto alimento fora, se joga no lixo o alimento e não se distribui, não se garante o direito fundamental de todo ser humano, que é ter o que comer, que é ter como se hidratar, como se alimentar, ter como sobreviver. Como vou distribuir tão pouco? E o dramático do nosso tempo, que não é distribuir o pouco, é distribuir o muito, que está na mão do pouco. Esse que é o nosso problema. Tem muito na mão de poucos. E esses poucos que acumulam, não querem distribuir e não ouvem a voz de Deus, e como o profeta Eliseu insiste, dá ao povo que coma, pois comerão e ainda sobrará, diz o profeta. Pode distribuir, porque todos comerão e ainda sobrará. E diz aqui o texto: o homem distribuiu e ainda sobrou. O homem distribuiu e ainda sobrou. A palavra de Deus é clara. E Paulo vai nos dizer: há um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos. Se todos distribuírem, não haverá necessidade. E sim, aquilo que o Evangelho de hoje nos mostra: saciedade. Todos comeram e ficaram saciados. Do pouco alimentou todos. O Evangelho de hoje de São João, nós estamos lendo
neste ano o Evangelho de Marcos, mas fazemos agora uma pausa de 5 domingos, onde vamos ler o capítulo 6 do Evangelho de João. Todo ele vai falar sobre o pão. E nós lembramos que domingo passado o Evangelho terminava dizendo: Jesus teve compaixão da multidão e ensinou muitas coisas. Vamos ver o que é que Jesus ensina. Jesus foi para o outro lado do mar. Muitas vezes, para entender Jesus, nós precisamos ir para o outro lado. A gente sempre está do mesmo lado. A gente muitas vezes precisa mudar o lado e ir para o outro lado, para o lado dos pequenos, para o lado dos pobres, para o lado dos enjeitados, dos abandonados, dos evitados, dos rejeitados, para ver se a gente entende alguma coisa. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava. Quais são os sinais que Jesus operava? A favor dos doentes. Era isso que eles estavam espantados, que Jesus fez o paralítico andar. Jesus tira de nós a paralisia, para que nós saiamos da escravidão para a libertação, que saiamos da opressão, da fome, da destruição, para a vida com plenitude. Por isso Jesus subiu a um monte, como o novo libertador do povo, sentou-se com seus discípulos. E é interessante a finura de João aqui, quando ele diz: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Quando João fala dos judeus, não é do povo judeu, é das autoridades judaicas. E as autoridades políticas e religiosas do judaísmo, que tinham sequestrado a Páscoa, que não era mais de libertação. Por isso é a Páscoa dos judeus, uma Páscoa que não liberta, mas que oprime. E Jesus, vendo a grande multidão, ele logo percebe o que a multidão precisa. Por isso ele diz para o Filipe, é interessante que os dois nomes que vão aparecer, Filipe e André, são nomes gregos, porque a mensagem de Jesus é para todos. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Onde? O que vamos fazer? E o Filipe responde: nem o salário de 200 dias vai dar para comprar um pedacinho de pão para cada um. Não dá para comprar nem um pãozinho de queijo, daquele mini para cada um. Não vai dar. Sinal que a inflação lá estava brava também. E um dos discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um insignificante, está aqui um que ninguém conta, um menino de recado, um Zé Ninguém, está aqui e ele tem 5 pães de cevada. O pão de cevada era o pão dos pobres, porque a cevada é mais acessível e era mais barata, por isso que o pão é de cevada. E 2 peixes. Mas, o que é isso para tanta gente? E é interessante que o texto fala de multidão, e Jesus fala: faça sentar as pessoas. Jesus não trata a multidão como massa, ele diz: faça sentar as pessoas, reclinar. Por quê que Jesus falou isso? Porque comer reclinado era a postura dos livres, dos libertos. Os escravos, os servos, os empregados comiam em pés. Por isso Jesus pede para que todos estejam reclinados na relva, como diz o Salmo. E eram 5.000 homens, a partir do que tinha um insignificante, que não estava nessa conta dos 5.000 homens. Jesus tomou o pão,
deu graças, e aí a palavrinha, distribuiu. Jesus abençoou, deu graças e distribuiu. Olha que palavra essa, hein? Como ela aparece na liturgia de hoje. Distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, da necessidade para a saciedade. Todos se saciaram. E Jesus pediu para recolher os restos para que nada se perca. E eram 12 cestos. Quer dizer, do pouco virou muito. Todos se alimentaram, porque o grande sinal é distribuir. O grande sinal é a generosidade de distribuir, como foi generoso o insignificante de oferecer. O texto provoca muito, porque apresenta muito pouco para tantos, e todos do pouco ficam saciados, porque todos aprenderam e foram levados a entender o sinal de Jesus de distribuir, mas não entenderam. Quando parece que tudo ia acabar bem, deu ruim. Eles quiseram fazer Jesus rei, dizendo: agora encontramos alguém que resolve os nossos problemas. Vamos ter um rei, porque ele vai resolver tudo para nós. E Paulo diz: todos agimos e Deus age no meio de todos. Eles não queriam todos agir, queriam dar a responsabilidade para um rei. E o que Jesus faz? Jesus escapa, foge, retira-se. De novo, é interessante isso, retira-se de novo, sozinho, para o monte. Nem os discípulos de Jesus o acompanharam. Ele foi sozinho para o monte. Porque o que ele pediu foi difícil, como é difícil. Dai ao povo que comam, como disse o profeta Eliseu. Distribuam, sejam distributivos. É isso que é o grande desafio que Jesus propõe. E propõe para que todos hajam assim. A fome vai desaparecer, não porque se usa agrotóxico. A fome vai desaparecer, não porque tem mais tecnologia. A fome vai desaparecer se houver distributividade, se for feita uma economia distributiva. É interessante que o que Jesus ensina não é nada, vamos dizer assim, de prática religiosa, é de prática humana e de saciar uma necessidade fundamental de todo ser humano, quer ter pão, quer ter alimento. E isso nos faz nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, do pão que é Jesus, do pão que nos alimenta para termos coragem de vivermos o amor. Só quem se alimenta deste pão, que é o amor de Deus, que se faz presente na nossa vida, é capaz de alimentar também o seu irmão. Amém.